dia novamente para vocês. Eu vou estar hoje preparar um pouco do substrato de pinheiro negro, né? Como eu já comentei com vocês em outros vídeos, né, a respeito de substrato. Hoje eu não vou estar comentando, só vou estar mostrando mais ou menos o preparo do substrato e a preparação do esfagno, né? Para a gente poder estar fazendo aquela forração com aquele musgo de calçada. Vou estar ensinando para vocês como é que vocês podem estar preparando aquela forraçãozinha verde, né? A melhor maneira de se preparar. O que eu vou estar fazendo hoje? Vou apresentar para vocês primeiro o material, né? Eu vou estar fazendo só o falso replantio desse pequeno bosque, desse pré-bonsai de bosque de pinheiro negro. Eu vou estar passando ele para esse outro vaso aqui, ó. O vaso já está preparado, tá? Já passei o arame. Só para vocês terem uma ideia. O que eu vou estar fazendo vai ser isso. Fazendo falso replantio, tá? Então, eu vou estar preparando para vocês primeiro o substrato, né? Para pinheiro negro. Geralmente o substrato para pinheiro negro a gente usa mais casca de pinos, né? Então, vamos usar sempre esse meu pegador aqui, olha. Para a gente usar ele como medida. Dois de casca de pino estruturada. Vamos colocar um pouco desse substrato básico. Eu já falei para vocês, eu não trabalho com medida em números, né? A ideia desse material aqui, a primeira casca de pinos é fornecer matéria orgânica. E esse material também vai ajudar com a matéria orgânica, sendo que esse material também já foi pré-preparado com o produto que eu tenho, que é o Thai Gold, farinha de osso, torta de mamona, esterco de galinha. Ele é uma preparação já com micro-organismos, né, que vão ser benéficos no desenvolvimento da planta. Tá? O que nós vamos estar usando mais aqui? Ó? Nós usamos 2 de casca de pino estruturada. Eu também vou trabalhar com aquela caqueira mais grossa, tá? 2 de caqueira, tá? Uma de pedra britada. Fazer uma mistura. Pinheiro negro é uma planta que ele não gosta de uma terra muito encharcada. Ele gosta de um solo mais, vamos colocar assim, úmido, não encharcado, mas úmido. Ó. Tem um substrato aqui que vai dar uma ótima drenagem, só que para mim esse substrato já não funciona tão bem, porque eu só tenho como fazer rega uma vez ao dia. E como ele vai secar muito depressa, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar adicionando um pouco mais desse material aqui, ó. Essa compostagem preparada com Thai Gold, tá? Misturar bem, tá? Ficar uma mistura bem homogênea, com o substrato bem solto, ó. Fica o substrato bem solto, tá? Eu ainda vou continuar tendo problema com a rega aqui. Mas a gente usa de um outro artifício, nesse caso, para compensar isso. Eu vou estar mostrando para vocês, né, o que a gente vai estar fazendo. Bom, preparei o substrato, né. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho um material, né. Eu vou tirar isso aqui para não atrapalhar o nosso trabalho. Vou estar pegando uma outra caixa. O que a gente vai estar usando? Vai estar usando uma peneira. Essa é aquela peneira de feijão, né? Eu já comentei para vocês também em outro vídeo. Eu vou estar pegando o substrato, tá? A gente vai dar uma peneirada nesse substrato, ó. A ideia da preparação desse substrato aqui é por 2 motivos. Primeiro, para quando a gente fizer o falso replantio, ou mesmo o replantio, a gente vai usar um pouco desse substrato
para ajudar a reter um pouco da umidade no substrato, tá? E a outra também, eu vou estar preparando um pouco desse substrato, desse esfagno triturado, que é para a gente estar preparando, ou melhor, colonizando, né, aquele musgo de calçado. Ó. Como é que a gente vai colonizar o musgo de calçada? Usando a mesma peneira, tá? Pega aquele musgo de calçada, de preferência aquele que não tiver muita erva daninha. E outra dica que eu já devo ter comentado com vocês também no vídeo anterior, quando for usar o musgo de calçada, procure pegar aquele musgo que vegeta no lugar que tem mais sol. Porque aquele que vegeta na sombra, muitas vezes ele pode não aguentar. Se a planta é uma planta que pede sol, você vai colocar um musgo de calçada de sombra, onde ele vegetou na sombra, não vai dar certo, tá? Ele vai acabar morrendo. Ó, peneirar mais um pouco. Tá? Vou mostrar para vocês, né? Esse é o musgo de calçada peneirado, ó. Tá? O que a gente vai fazer com esse musgo de calçada peneirado? Nós vamos misturar um pouco desse esfagno junto com ele, misturar, né? Pode misturar bem mesmo, fazer uma mistura bem homogênea. Nós vamos estar usando esse material aqui para fazer a forração, fazer desenvolver aquele gramado, aquela pequena relva, né? Só para lembrar para vocês também que muitas vezes tem que tomar cuidado quando vai se usar o musgo de calçada para forração, porque muitas vezes, como o musgo também é um vegetal, ele pode competir com a planta pelo mesmo nutriente, tá? Não só o nutriente, como também a umidade, né? Bom, é só uma dica que eu estou dando para vocês, para aquele pessoal que não consegue reproduzir o musgo de calçada. Vocês podem estar usando, ó, o esfagno peneirado, bem triturado, né? Vocês podem estar usando ele para fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Então, nós agora vamos estar fazendo o trabalho aqui, né? Deixar sempre esse material aqui no jeito para facilitar o nosso trabalho. Vamos deixar esse material aqui sempre no jeito para trabalhar. Pesado, hein? Como eu falei para vocês, né? Sempre quando for fazer um replantio ou um falso replantio, é interessante vocês darem uma conferida nas raízes, né? Para ver se não tem nenhum problema nas raízes. Principalmente com problema de conchonilha de raízes, pode ser até um formigueiro, né? E resolveu fazer a casa dele ali. Então o que nós vamos estar fazendo aqui agora? Ó, calçar a planta, né? Mostrar para vocês também como que a planta está, uma planta saudável, né? Só pela quantidade de micorriza que eu posso estar mostrando para vocês, olha, percebe-se que é uma planta bem saudável, tá? O que a gente vai estar fazendo? Como eu não vou fazer um replantio, vou fazer só um falso replantio, ó, a gente aproveita também para fazer uma seleção de... Vou mostrar para vocês aqui embaixo, tá? Olha. A quantidade de micorriza, tá? Eu só vou soltar um pouco, para não judiar, porque ainda não tá na época ainda de fazer o replantio, tá? Só vou estar soltando
aproveitar um pouco do substrato, tá? Aqui vai mais uma dica para vocês, hein? Como apareceu uma outra situação aqui, eu quero aproveitar essa situação para detalhar para vocês. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pano, pode ser até umedecido, vou proteger essas raízes, tá? Ó, vou deixar elas protegidas aqui da luz. Procurar deixar no cantinho mais fresco. O que seria? Bom, eu percebi que ela tem muita micorriza, esse material está com muita micorriza, né, essa planta. Então o que eu vou fazer? Eu vou reaproveitar um pouco de parte desse substrato, todo praticamente, né? Eu vou aproveitar para não jogar fora essa colônia de micorriza. Eu vou estar acrescentando ela no substrato novo que eu fiz. É uma maneira também de vocês reaproveitarem o material. Isso é interessante, sempre que vocês forem trabalhar com pinheiro, geralmente com qualquer outra planta, né? Vocês podem estar reaproveitando muitas vezes o substrato, e nesse substrato ele tem uma formação de, muitas vezes, uma colônia de micro-organismos que trabalham em simbiose com a planta, tá? A ideia é aproveitar bem essa micorriza que estava ali, tá? Procurem deixar a área de trabalho sempre bem organizada para a gente não se perder um pouco, tá? Tá pronto aqui meu substrato para pinheiro negro. Vocês viram que eu reaproveitei aquela micorriza que estava no substrato antigo. Coloquei no substrato novo para que haja uma nova colônia. Tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Vou soltar, tirar a proteção, né? Já coloquei a tela, eu coloquei o arame para a gente prender a planta, tá? Fazer uma cama. Agora posicionar a planta, tá? A minha ideia aqui é depois futuramente a gente está trabalhando todo esse bosque, né? Para simular mesmo um bosque de pinheiro negro. Prender bem aqui para não ter esse tipo de trabalho que a gente faz aqui, olha, prender a planta no vaso é muito importante, né? Porque às vezes por um acidente qualquer, a planta está apenas em recuperação, formando novas raízes, e você não amarrou a planta, o risco dela se soltar do vaso é muito grande. Então a gente procura amarrar e deixar ela imobilizada para não correr esse risco, tá? Agora nós vamos estar completando esse substrato.
como eu comentei com vocês, né, a respeito do meu problema de rega, eu tenho um grande problema com a rega, né? Eu só posso fazer rega uma vez ao dia. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar usando de artifício esse esfagno que eu preparei. Como é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo isso aqui, ó, para proteger aquelas raízes. Para as raízes não ficarem muito expostas, né? Apesar que a planta já estava, vamos dizer assim, ela já estava condicionada com essas raízes aqui bem aparentes, né? A ideia é fazer com que essas raízes apareçam mais com o tempo. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né, do trabalho que a gente pode estar fazendo. Agora em seguida, né, vou jogar um pouco d'água, né, dar uma borrifada, para que o substrato ele fique, para que esse musgo, né, o esfagno, ele fique bem acomodado no substrato. Jogar um pouco de água também no substrato. E também um pouco nas agulhas, né? Para desestressar um pouco a planta. Agora em seguida eu vou estar usando aquele musgo que eu preparei, né, com o esfagno, que é para fazer aquela forração verde, para simular uma relva, né, uma grama, né? A ideia agora com esse esfagno, esse musgo, é que ele desenvolva um pequeno gramado, né? Você pode prestar atenção que eu deixei bem aqui no pé da planta, bastante espaço para fazer a rega, para fazer a adubação, tá? Se bem que a adubação também eu vou fazer normalmente. Então seria esse o meu trabalho de hoje, mostrar para vocês, olha, como que se faz a colonização ou o cultivo desse musgo de calçada. Quem tiver um espaço maior, pode até fazer, colocar sei lá, num balde, numa bacia e deixar esse material guardado para quando for usar, já ter esse material pronto. Tá? Então seria esse o meu trabalho de hoje, certo? Fiz um falso replantio de um pré-bonsai de bosque de pinheiro negro. Depois também será feita a limpeza, né, como eu já mostrei para vocês em alguns outros vídeos. Nós vamos fazer uma limpeza e quando chegar a época oportuna, a gente vai estar fazendo aquela aramação, que é para dar uma estilizada na planta, para separar um pouco mais. Vocês podem ver que está muito junto, tá bom? Então esse foi um trabalho só para vocês terem uma noção, né, do que pode ser feito, tanto com o musgo de calçada, como com o bosque de penjing, que é um falso replantio, tá bom? Fico aguardando mais uma vez a colaboração de todo mundo, dando aquele joinha, dando um like no meu canal lá, compartilhando e se inscrevendo também, para a gente poder tirar bastante dúvida, para eu poder estar repassando para vocês o máximo de informação, de experiências, e para vocês um forte abraço até o nosso próximo trabalho.